Segunda etapa é nós investirmos dentro da nossa zona de conforto, né? Nós não precisamos conhecer tudo sobre investimentos, mas nós precisamos ter uma ideia, já temos uma ideia aqui da primeira etapa, quais são as boas pagadoras de dividendos, quais são as vacas leiteiras. E como eu falei, existem muitas vacas leiteiras no mercado. Aqui a gente começa a organizar, aqui a gente fez as primeiras compras, aqui a gente já começa a diversificar, a conhecer melhor os setores e a usar uma métrica que vai nos auxiliar na tomada de decisão, em organizar o nosso portfólio, organizar a nossa carteira e começar a ser mais estratégico, porque aqui a gente já começa a receber dividendos. Os dividendos já se tornam uma realidade. O dividendo é um fato, não é opinião. O lucro é uma opinião, mas o dividendo é um fato, é uma realidade, é dinheiro na conta. E esse dinheiro que você recebe, você vai reinvestir, é o segundo aliado. Aqui na primeira etapa, você tem que fazer os aportes e começar a migrar, né? Seja do excedente capital lá do seu orçamento doméstico, do dinheiro que sobra. Todo investidor que tem dinheiro de sobra, capital excedente, ele se qualifica para já implementar o seu plano racional de caráter previdenciário. Tem lá a fonte capital. Isso é muito importante. Lembra do que eu falei? Se colocar na posição privilegiada de comprador. Aqui você utiliza não só o seu plano racional, em que isso aqui é muito importante no início, mas você já se beneficia dos dividendos que começam a entrar na sua conta e você pode reinvestir. É um segundo aliado para fortalecer o seu plano racional, né? A gente tem falado aí como que o reinvestimento dos dividendos fazem muita diferença ao longo dos anos. No último vídeo eu citei o case lá da Taesa, que nos últimos 5 anos deu um retorno de 27% ao ano. Mas se a pessoa reinvestiu o dividendo, o retorno pulou para 33%. 5 anos ainda é muito pouco. Se você for aumentando o número de anos, esse valor provavelmente vai abrindo um gap entre o retorno somente da ação, porque a empresa cresce, porque a empresa aumenta lucro, aumenta a receita, aumenta patrimônio líquido, mas à medida que você reinveste, você vai aumentando a sua base de ativos. Olha só como que isso é importante na segunda etapa. E a gente ainda não está falando de performance. Enquanto que na primeira etapa o mais importante é aportar, é migrar, é montar a sua carteira, blindando-a, né? Porque ela é uma incubadora, ela está sendo testada ali, está molhando os pés na água, está iniciando. Aqui você já tem uma máquina que é geradora de caixa. Então ela já evoluiu também. Ela já está depositando de forma mais sistemática dinheiro na sua conta. Você já está vendo o efeito, o resultado, o sucesso das suas primeiras compras. As vacas leiteiras estão dando leite. E aqui a gente tem a chance de melhorar um pouco mais a nossa capacidade de avaliação. Aqui a gente já começa a identificar, a querer identificar os Eldorados. Porque aqui a gente não usa somente a métrica utilizada na primeira etapa, que é o yield, lá do Décio Basen, a fórmula, né? Multiplicar o último dividendo de 12 meses por 16,67. Aqui a gente faz uma combinação de análise entre PL e yield. E a gente busca os Eldorados, que são definidos por um PL baixo, ou seja, um preço mais descontado, um preço mais achatado, por qualquer que seja a razão, mas que é uma vaca leiteira, que é uma boa pagadora de dividendo, que é uma empresa sólida, que porventura até faça parte do seu dia a dia, que você a utilize como consumidor, né? Então não é uma aventura, você ainda está na sua zona de conforto, ainda mais se você for consumidor dessa empresa, mas você identifica já o PL, que é o múltiplo mais utilizado por todos os analistas, né? A análise começa pelo PL, nós começamos pelo yield, porque somos investidores de pessoa física, queremos acumular o patrimônio, queremos construir uma renda. Então o yield é importante sim para nós.
E aqui a outra fonte que eu tiro, né, que é do professor Jeremy Siegel, que é o renomado professor de finanças lá da Wharton University, nos Estados Unidos, escreveu 2 livros. O primeiro deles você talvez conheça, né, que é Ações para o Longo Prazo, tem a tradução em português, muito bom o livro, mas o segundo dele, infelizmente, não tem a tradução para o português, mas eu exploro muitos conceitos do livro dele nessa segunda etapa, em que ele identifica os Eldorados. E o que são os Eldorados? Os Eldorados são as empresas, segundo o Siegel, que apresentam um PL baixo, descontado, com um yield alto, que lá eles chamam de high yield, ou seja, até acima de 6%, que a gente estabeleceu como base na primeira etapa. Olha como a gente está aqui evoluindo na nossa análise, né? O Décio Base é gigante. O yield eu uso até hoje, nós vamos usar a vida inteira. Mas aqui eu acho que o Siegel, ele agrega, ele acrescenta um elemento importante para a nossa capacidade de avaliar as empresas e não só trabalhar com as vacas leiteiras, que a gente já iniciou o trabalho com elas aqui na primeira etapa, mas aqui a gente vai um pouco além, buscando identificar os Eldorados. E aqui nessa segunda etapa a gente explora bastante esse conceito das empresas Eldorados, ou seja, as empresas que agregam valor aos acionistas ano após ano, que geram verdadeiras riquezas. Tem um capítulo inteiro dedicado no livro do Siegel aos Eldorados, que os Eldorados existem sim, que os dividendos são importantes sim e muito. Então essa é a tese da segunda etapa. É isso que nós vamos explorar aqui, são esses os conceitos. Nós vamos continuar o foco nos dividendos, nós já vamos ter uma máquina que vai estar gerando caixa e nós vamos azeitando essa máquina com o reinvestimento nos dividendos. Olha o que aconteceu com Taesa, quando a gente, né, quem reinvestiu os dividendos ao longo desses 5 anos, deu uma azeitada na máquina. Então a questão aqui, por isso que eu digo, não vale a pena entrar se a ação está barata ou está cara, isso é uma perca de tempo na minha opinião. Nessas 2 etapas aqui, nós podemos nos sair muito bem no mercado, sem entrar e sem perder tempo com esse tipo de discussão, simplesmente identificando as vacas leiteiras, né, ganhando confiança nela, estreitando o relacionamento com elas, reinvestindo os nossos recursos, nosso capital nessas empresas que vão apresentar esse perfil, e esse perfil ele é definido não só pelo histórico, não só pela consistência que a empresa tem, por uma marca reconhecida, por um modelo de negócio vencedor, testado, aprovado e comprovado pelo próprio mercado, porque é o mercado que dá o veredito final se a empresa é boa ou não. E se a empresa sobrevive há tantos anos no mercado, é sinal que ela é boa, que ela é capaz, que ela é competente, que ela tem capacidade de gerar lucros consistentes e crescentes. Então, tudo isso a gente já avalia de uma forma direta ou indireta na primeira e na segunda etapa, registrando lá os dividendos históricos, analisando o yield para saber se ele satisfaz o nosso critério de remuneração, porque nós somos investidores exigentes. Nós exigimos um yield, aprendemos isso com o Décio Base, deixou um legado. Nós não vamos investir em qualquer ação, nós queremos uma ação remunerativa. E aqui nós estamos aprendendo a ir um pouco além, né? Trazendo para a equação um PL com desconto, um PL baixo, para azeitar a nossa máquina geradora de caixa. Então são já 2 níveis que, na minha opinião, claro, eu sou suspeito de falar, mas a metodologia, ela é muito boa. Ela facilita muito o nosso trabalho. Porque, de novo, não estou preocupado em performance, mas sim em gerar caixa. A verdadeira forma de eu mensurar se a minha estratégia está dando certo ou não, é saber se o dinheiro está entrando na minha conta ou não. Se eu estou atingindo o meu objetivo de receita ou não. E objetivo de receita anual. Por isso que eu trabalho aqui com os dígitos.